Olá, estamos novamente trazendo informações para você aqui no programa Alquimia da Vida. Eu sou Deusi Mantovani. Se você quiser entrar em contato comigo, @Deusi Mantovani, venha dar sua sugestão de temas, fazer as perguntas, querer saber. Eu quero ter esse acesso a vocês, a opinião de vocês, como é que está indo o programa. E hoje nós vamos começar uma série de programas muito interessantes, porque o tema é relacionamentos. Veja isso. E hoje eu trouxe essa queridíssima Teca Moraes, que é nada mais, nada menos do que uma mentora de mulheres. Gente, olha a importância. Tudo bom, Teca? Tudo bem, Deus. É uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, a honra é nossa ter você no programa. E ainda mais para falar de um assunto que quem não, né? Quem não quer falar e discutir, aprender sobre isso. Então, primeiro se apresenta, fala um pouquinho do seu trabalho para esse pessoal te conhecer. Um prazer estar aqui, gente. Eu sou Teca Moraes, eu sou mentora para mulheres. Eu trabalho com as mulheres, ajudando elas a acessarem a sua essência, a assumirem quem verdadeiramente são, trabalhando principalmente os sabotadores impostores, da síndrome do impostor, né? Que é algo aí que já não é tão novo, porém é muito importante, porque nós todos estamos o tempo todo sendo influenciados por esses sabotadores, né, que nos impedem de ser quem a gente verdadeiramente é. Não, com certeza. Explica o que é essas sabotadoras, né? Quem são esses sabotadores? Essa síndrome da impostora, né? A síndrome, ela é um fenômeno psicológico, né, que foi identificado lá na década de 78 por duas psicólogas lá nos Estados Unidos, na Universidade da Geórgia, e eles identificaram esse perfil, né, sabotador, em mulheres extremamente bem-sucedidas, Deusinho. Olha mulheres isso. assim, ó, maravilhosas, academicamente, profissionalmente, familiarmente, só que elas estavam constantemente se sabotando, né? Não se sentiam merecedores de receber elogios, tinham comportamentos muito perfeccionistas, se sentiam incompetentes, incapazes, ou seja, tinham medo do sucesso. Gente, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Muito. Porque às vezes a gente vê, né, uma mulher assim, acha que ela não tem esse tipo de sentimento dentro dela, o que não é verdade. Às vezes é muito mais do que aquela que está no dia a dia, né? Não chamou atenção de ninguém, nem profissionalmente, nem, né? Então, às vezes é aonde a coisa pega mesmo. Né? Você que é terapeuta, você deve ver isso muito lá no seu consultório, né? Impressionante, nossa. Então, a importância de você identificar, né, quais são esses principais sabotadores que atrapalham principalmente os seus relacionamentos. Aí é que tá. Então, nós vamos trazer hoje para este tema, que é um tema quente, falar sobre relacionamentos, sobre isso, né? Então, vamos lá, Tequinha. Por onde começamos? Então, vamos falar sobre a importância da gente investir o nosso tempo e a nossa energia onde está dando resultado. Opa, né? Olha, porque todo mundo já fala que tá sem tempo para nada, né? Então, se a gente não souber aonde vai depositar esse nosso tempo, a nossa atenção... Exatamente isso, Deus. E por quê? Muitas vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, né? Principalmente nas nossas relações familiares, com os nossos pais, com filhos, com o marido, com a esposa, com o namorado, enfim, com o pessoal do trabalho. E às vezes a gente fica insistindo, né, em ter uma certa mentalidade ou até em ter emoções, tanto na ação quanto na reação e comportamentos que não levam a gente para lugar nenhum. Então a importância da gente olhar, puxa, o que eu tô fazendo que tá me dando resultado? Né? Qual que é o padrão mental que eu desenvolvi? O que deu certo nas minhas alternativas, né? Diante do trabalho que eu desenvolvi, através de terapias. Normalmente já começa uma coisa que deu errado para chamar a atenção da pessoa para ela se transformar, mudar. Ela vai tentar mexer, vai tentar mudar o que tá ruim, né? Exatamente. Então ela vai optar por tomar algumas atitudes diferentes. Isso. E agora, depois desse passo, investir mais aonde já está dando certo, né? Exatamente. E como a gente
percebe isso no dia a dia, né? Como é que a gente sabe o que a gente fez certo, né? Que tempo é esse que a gente tem que dedicar? É mais atenção, é repetir o padrão que deu certo, se policiar. Como que a gente põe isso na prática? Maravilhosa pergunta. Eu costumo dizer que 50% do meu método são os 3 OBs, né? O que são os 3 OBs, Teca? O que é OB? Aquele negócio lá de mulher? Não, não é aquilo lá não, gente. Os 3 OBs é uma técnica de autoobservação, observação ao nosso redor e observação do todo. Opa. Então, ou seja, a importância de você procurar a todo tempo se observar. Qual que é o padrão mental? Agora, por exemplo, vocês estão ouvindo aqui, eu e Deusi, né? Então, provavelmente você deve estar pensando várias coisas diante do que eu estou falando. Então, qual que é o padrão mental que se repete? Você está com pensamentos negativos sobre você está se cobrando, você está se julgando, você está pensando, puxa, olha que bacana, eu já está pensando positivo, ou seja... Qual é esse filtro de elaboração mental, né? Se é mais positivo, mais negativo, se eu já vejo lá na frente o futuro, ou se eu já falo, nem permito sonhar, né? Já se boicota, a pessoa não tem nem ideia lá para frente. Ou vive de passado, né? Porque tem muita gente que fica voltando para o passado, que queria ter aquilo que já foi, que, né, fica no e se eu tivesse feito. Ou seja, qual que é o padrão mental? Então, para que isso aconteça, a gente precisa silenciar, gente, né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Ouvir mais e né? falar menos. Realmente, isso implica em tirar um tempo para estar consigo mesmo, né? Exatamente. Porque a gente só fica para fora, tem tantos afazeres, tanta coisa para fazer e sempre se dedicando ao outro, ao trabalho, às pessoas. E aquele tempo de parar, estar consigo mesmo, muitas vezes a solitude para você poder se ouvir. Meditação, se perceber os seus sentimentos, suas emoções, o seu pensar. A gente não para estar conosco, né? Não, a gente não para. E esse processo de autoobservação, ele é muito importante, porque daí você vai conseguir identificar como funciona a tua cabeça, como funcionam os seus pensamentos. E aí, diante disso, você vai compreender o tipo de emoção que isso gera. Porque cada pensamento nosso acaba provocando uma emoção, certo? Sim, é lógico. E depois um comportamento. Então, essa trilogia, ela se dá diante desse mecanismo que começa no pensar. Então, se eu silencio, se eu procuro observar como eu funciono, eu começo a barrar uma série de coisas, eu começo a identificar isso daqui não tá dando certo. Olha, esse padrão mental que tá rolando me gera essa emoção, que me gera esse comportamento que tá ferrando as minhas relações. Não, eu fico mais irritada, respondo quando, né? Sou impulsiva. É impulsiva, né? Toma atitudes que não devia tomar, não parou para pensar antes. Exatamente. Uma série de coisas que a gente, vamos observar isso primeiro, mudar esse padrão, porque são gatilhos, né, de comportamentos. Exatamente. A gente podendo corrigir, né, entre aspas, isso antes que gere o determinado comportamento. Então a gente começa a observar o comportamento e vem vindo, né, o que gerou o gatilho. Então o que o outro falou que me gerou uma raiva, o que o outro fez que me deixou triste, me deixou, né? Então a gente precisa ter essa observação, né? E isso ajuda muito a gente separar as coisas, né? Porque muitas vezes a grande maioria das pessoas, elas têm um costume de responsabilizar o outro. Então, é importante nesse processo que você vai identificar aquilo que ressoa com você, porque o que vem do outro é do outro, certo? Nossa, e vivemos um mar de projeções o tempo todo, né? Projeções o tempo todo. E isso traz uma reflexão de olhar e falar, puxa, aquele cara, né? Porque o julgamento é o maior câncer do universo, né, Deus? Nossa. Então, esse é um negócio terrível. Então, para a gente praticar a empatia, a compaixão, a indulgência, é importante você observar. E para isso, você silencia. A observação ao redor vai te ajudar o quê? Vai te ajudar na tua proteção. Por quê? Porque você vai observar o que tem ao seu redor e você vai começar a identificar as influências externas, né? Então, o que é bom e influencia positivamente. Isso. E o que é ruim está influenciando muitas vezes o casal negativamente. Negativamente, exatamente. Então, a importância de você olhar para isso com carinho e você identificar, poxa, o que eu posso fazer
para que eu não me deixe influenciar, né? A princípio, você já identificar, isso não é meu, isso é do outro, o que é meu, o que é do outro é do outro. Então, se você tem esse trabalho de autoobservação, de observar ao seu redor e de observar conhecer o todo, o seu limite, para poder entender o que é seu e o que não. E você limitar o outro, exatamente. Né? E aí poder fazer boas escolhas. Será que esse ambiente é legal, tá fazendo bem para o meu relacionamento? Isso. Será que esses amigos que às vezes tá lá a pessoa morrendo de inveja porque tá sozinha, ou porque tem um tipo de relacionamento que não tá legal e ela fica olhando, né, situações ou valores e padrões de relação que não são iguais aos seus padrões. E às vezes você está insistindo naquilo, né? E assim, gente, quando pega em valor e princípio, é um negócio que é uma coisa seríssima. Seríssima, né? Porque dificilmente vai para frente. Então, quando você tem valores e princípios muito alinhados, então você pode ter certeza que o resto se ajeita. Porque afinal de contas, todos nós estamos em constante evolução, né, Deus? Então, enquanto a gente estiver vivo, a gente vai vivendo processos de vida. É importante ter essa consciência. E trazer essa ampliação de consciência para a relação é tudo de bom. É isso, né? aí. Mas desde que os dois estejam em harmonia, em sintonia, não adianta um ir e o outro for ficando para trás. Exatamente. Então é interessante a gente fazer essa observação ao redor, como a gente falou, né? Para entender, entrar em um consenso, porque o que fizer mal para um vai fazer também para o outro, né? Isso aí. Por isso a união do casal, muito importante. trabalhar isso no relacionamento, conversar muito, porque o diálogo é que traz tudo isso. A gente vai dando umas dicas e vai. Mas agora eu vou dar uma paradinha que os nossos patrocinadores vão dar um recadinho para você. Nós trouxemos hoje a linha vermelha do sistema Deus é Luz de Florais. E o que é essa linha vermelha? É a linha de limpeza e de proteção. Então, uma série de produtos aqui que você vai poder utilizar para fazer uma limpeza, um verdadeiro descarrego, tirar cargas negativas, energias negativas, tudo aquilo que você muitas vezes absorve dos ambientes. Tá aqui uma linha inteira para você. E além de fazer a limpeza, vai fazer a proteção. Então tá aqui, tem o sabonete líquido, tem spray, tem o floral, tem os cremes e tem a novidade que é uma floral em vela. Nós vamos falar sobre isso qualquer hora. Então aproveitem essa linha de limpeza e proteção que todo mundo tem que usar, já que o mundo aí fora tá complicado, e o Sistema Deus é Luz trouxe para você, de presente esses produtos. E o último OB que falta, vamos lá, né? É a observação do todo, né? Então a gente teve a observação de si, a observação do entorno, agora a observação do todo, né? Porque, gente, nós somos uno com o universo, não é? Então nós somos uma partícula divina, uma centelha divina, então Deus habita dentro de nós somos co-criadores, né? Da criação. Então é importante identificar que muitas vezes o que está rolando aí nos astros, o que está rolando aí em outros países, em outras comunidades, em outras sociedades. Porque às vezes a gente acha que, imagina, o que isso tem a ver com o nosso relacionamento? Isso. Então virou uma lua cheia, Mercúrio ficou retrógrado. Vocês que entendem um pouquinho de astrologia sabem do que eu estou falando, né? Porque atua no nosso comportamento, nós estamos mexendo com os elementos da natureza. Então, quando tem uma exacerbação de algum dos elementos, isso afeta diretamente o comportamento do ser humano. Então, ele vai ficar mais irritado, ou mais letárgico, ou mais triste, ou mais estressado, nervoso, agressivo. E isso vai influenciar o quê? O relacionamento também. A relação que eu tenho com as pessoas, a relação que eu tenho, né, com o meu parceiro ou parceira, diretamente sobre isso. Exatamente. Né? E a importância dessa conexão espiritual, né? De você trabalhar, se desenvolver espiritualmente, você com a sua espiritualidade. Porque quanto mais alinhado a gente tá, né, com a espiritualidade, mais a gente fica perceptível, sensível para identificar o que tem de errado, né? As influências que acontecem com a gente. Isso, vamos deixar através claro dessa que conexão. a hora que a gente está falando de espiritualidade, a gente não está falando de religião e fé. Isso, muito importante. Nós estamos falando no nível de ampliação de consciência do indivíduo. Exatamente. Né? E, logicamente, tem as faculdades mediúnicas, as sensibilidades, um é mais sensível, capta mais. Todo mundo tem uma glândula pineal no meio da cabeça, que é uma antena parabólica.
assim como a gente capta, né? Todos os círculos circadianos, sabe se é dia, se é noite, vai produzir melatonina, aquela história toda. A gente capta também influências de outros planetas. Exatamente. A gente capta influências de outras dimensões, a gente capta influências, inclusive, né, desses miasmas, dessas formas de pensamento, de tudo que fica ao nosso redor. E a gente sente um campo eletromagnético negativo ou positivo quando se aproxima, a gente tem essa sensibilidade. Então, isso também nos afeta de alguma forma, direta ou indiretamente, e a gente acaba jogando isso para a relação. E se a gente está em conexão, né, com a gente mesmo, com o que está rolando ao redor e com esse todo, então a gente consegue também ouvir as respostas que vêm, né? Por quê? Porque a gente está o tempo todo, né? Quem tem o hábito de orar, de meditar, né, de internalizar para que de repente, puxa, tá buscando um direcionamento, tá buscando uma orientação, tá buscando uma resposta, você consiga captar. Tá fortalecendo o eu, e quando a gente fortalece, né, põe você energia nas ganha nossas fortalezas, a gente está se protegendo. Porque quem não, olha o que a gente recebe no consultório de reclamação de eu não paro de brigar, depois que eu fui na casa da minha amiga X ou Y, nossa, a gente quase se separou. Nossa, a gente fica brigando o dia inteiro. Eu fui, às vezes, num determinado evento, numa festa, e voltou, e a gente tá mal, e briga e tudo. Então, será que a gente não pegou uma influência do meio, do ambiente, das pessoas? Não dá pra descartar, né, Deus? Então, e entender que essas entidades, essas cargas negativas acabam nos afetando. Sim. E muitas vezes, intencionalmente, quando a gente fala de uma inveja, é a projeção da frustração do outro sobre nós. Exatamente. Isso é intencional, é um pensamento intencional. Quando você fala, né, sobre, né, os miasmas, né, essas entidades negativas, onde vai pegar? Exatamente na autoestima das pessoas. Exatamente. É porque não tá, né, o corpo não tá legal, tá mais gorda, tá feia, não fiz a unha, nananã. Olha o outro que tá mais bonito, outra que tá mais bonita. Gente, isso começa a minar vocês trazendo essas formas, pensamentos negativas. A gente começa a não se sentir bom o suficiente, aí vai despertar o quê? Ciúme, inveja, atrito, né? briga, vai pegar no pé do outro, controle, eu preciso controlar, eu preciso saber o que o outro está fazendo 24 horas. Isso traz uma influência extremamente negativa para as relações, né? E vai minando aquilo que, se eu estou mais fortalecido, estou dono de si, né? Eu estou trazendo, né, minha autoestima bem. Eu não vou ter por que ter esse tipo de comportamento para com o meu companheiro. E se você tá nessa constante observação, você consegue captar tudo isso, você consegue perceber e qual é a realidade, né? E não criar ilusões, não criar neuroses na cabeça, né? Já imaginando coisas do parceiro, da parceira e tal, porque você tá observando e falando, não, pera lá, isso daí não é bem assim. Né? Então, essa é a importância. E, obviamente, você aproveitar, né, diante desse exercício que você vai fazer, o que você está fazendo de diferente, ou quais foram as atitudes que você decidiu tomar, os hábitos e tudo mais, que deram certo para você investir naquilo. Né? Investir esse tempo de qualidade precioso em coisas que vão te trazer resultado positivo. Né? Assim como muitas pessoas, às vezes, estão num relacionamento, estão insistindo, já fizeram de tudo, já se desenvolveram de tudo quanto é forma, já buscaram ajuda, já fizeram um monte de coisa e não está dando certo. Não está indo bem. Não está indo bem. Não, dê uns exemplos aí. O que a gente podia investir? O que seria isso? Para eles terem uma ideia, né? Na prática do dia a dia, né? Então, por exemplo, né? Você não tinha tempo de qualidade com o seu parceiro, com a sua parceira, e de repente vocês criaram, né, uma forma de vocês terem um tempo de qualidade. Então, deixe isso se tornar prioridade realmente, né? Deixa lá na agenda como algo realmente assim, não dá para desmarcar. Por quê? Porque deu certo a partir daquele momento que vocês estão juntos, que vocês começaram a ter aquele hábito, né, de repente assistirem um filme toda sexta-feira ou saírem para jantar. Não, e o simples fato, por exemplo, se cada um mora numa casa, né, não nos casados já, mas ou até de uma outra forma. Um exemplo meu,
eu toda noite, eu às vezes trabalho até 10, 11 horas da noite, eu não vou dormir se não ligo e a gente fica, fala sobre o dia, dando atenção, mesmo tarde da noite. Mas é aquele momento que um fica esperando o telefonema do outro, e a gente desabafa o dia e coloca, continua alimentando a conexão, né? até os sentimentos. Ah, meu amor, que saudade, ai, como você tá, nananã. E aquilo. Então, chega no fim de semana, chega na sexta-feira, nossa, tem um transbordo, tem uma coisa, porque a plantinha foi alimentada, Exatamente. Então, é a hora de qualidade, é aquela atenção que você dá. A pessoa fala, puxa, ele está trabalhando, mas ele pensou em mim. Então, você vai dar um recadinho, vai mandar uma mensagem durante o dia. Eu instituí a hora do beijinho. É sério, a hora do beijinho. Chega umas 3h30, 4 horas, hora do beijinho. Aí manda os figurinhas de beijinho, ele fica todo feliz. É uma delícia, gente. O dia que eu não deixo... Fui abandonado, hoje não teve hora do beijinho, às vezes atrasa meia hora, uma hora, porque eu tô atendendo ou qualquer coisa assim. Mas é isso, importante. A pessoa se sente importante e você também, né? Assim como, por exemplo, adquirir novos hábitos. Então, você tá há muito tempo querendo voltar a fazer uma atividade física, né? Você sabe que aquilo vai ser bom pra você, vai ser bom pra sua relação, é um tempo seu, só pra você, que você vai lá, vai dedicar aquele tempo pra se cuidar, pro seu autocuidado, pra alimentar a sua autoestima, né? Pra poder esparecer a mente também, recarregar as energias. E aí você começa a fazer isso, você começa a se sentir bem e tal, pô, investe tempo nisso. Alimenta a alma, alimenta isso, né? Não deixa de ter esse tempo para você de se cuidar, de ir fazer uma ginástica, de ir fazer... para mim é importante encontrar com um amigo, encontrar com uma amiga, pelo menos uma vez por semana, ou ter um tempo de pelo menos uma ligação, de vídeo e tal. Se aquilo te alimenta, se aquilo faz bem para você, faça, porque tudo que você faz de bom para você, que alimenta você de todos os sentidos, vai refletir no seu relacionamento. Então não é só entre a relação, mas também na individualidade de cada um, né? Quem quer ver o outro de mau humor, estressado, sem se cuidar, então tá lá relaxado, com uma roupa horrível, sem dormir, quem que quer? Você quer, então o autocuidado é pro outro também, com né? Com certeza. Você tá espiritualmente bem, tá com a energia positiva, aquelas pessoas que você chega perto e fala, nossa, carregado. Como é que você vai ter atração por uma pessoa assim, né? Exatamente. Então, falar, puxa, tá bonito, autocuidado físico, mas um autocuidado emocional. Gente, façam terapia, vão desestressar. Em vez de descarregar, vomitar todas aquelas aflições, angústias pro parceiro, que muitas vezes ele não sabe nem o que fazer com aquilo e não diz respeito a ele. Às vezes não sabe, tá? Né, o marido e a mulher acham que um tem que vomitar todo o emocional negativo, o estresse, a coisa. E a pessoa... não é seu terapeuta, é seu companheiro. Ela não é sua terapeuta, ela é sua companheira. Então, colocar os papéis. Então, façam terapia. Olha, eu vou na terapia, descarrego tudo, alivio minha alma, fico linda, leve. Aí eu vou voltar para casa, vou voltar para o meu relacionamento. Uma pessoa bem resolvida, bem trabalhada. Então, também. E espiritualmente também. Então, em todas as fases, todos os corpos, é a tua energia como um todo que precisa ser alimentado e cuidado, né? Com certeza. E coragem, gente, coragem é agir com o coração. Né? É isso. Então a importância da gente olhar para essa frase tão simples, mas tão profunda, de que muitas vezes falta essa coragem, porque muitas vezes a gente está racionalizando o amor, a gente está racionalizando as nossas relações. Então trazer um pouquinho mais das nossas emoções, daquilo que o coração da gente está dizendo, daquilo que a nossa alma está dizendo, né? Parar para ouvir isso com realidade, com verdade, né? Dar atenção para isso, com carinho, porque é só assim que a gente vai atingir a nossa plenitude, né? Que a gente vai ter paz no coração, que a gente vai estar feliz, porque a felicidade, ela é um estado, né? Então, com certeza. O papo está muito bom, mas Tequinha, passa seu arroba para o pessoal que quiser encontrar você, falar com você, saber mais coisas sobre o seu trabalho. Gente, meu arroba é Tereza Cristina Moraes, Tereza com TH e com Z, tá? No Instagram, vai ser um prazer receber vocês por lá. E o arroba Deusi Mantovani, se vocês quiserem, né?
trazer sugestões aqui para o nosso programa, saber sobre os nossos cursos. Exatamente. E aí a gente está à disposição de vocês. Até a próxima semana. Vamos alquimizando a nossa vida.